Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nós vamos falar aqui, então, hoje sobre atos que tornam o ghusl obrigatório. A gente já explicou como se faz o ghusl, quais são os elementos obrigatórios, quais são as sunas, já mostramos como ele é feito na prática, Só que agora a gente vai detalhar quais são os motivos pelos quais a pessoa fica obrigada a fazer ghusl, tá? Então, vamos ler aqui, estamos na linha 86 do poema. Os atos que tornam o ghusl obrigatório são a menstruação, o sangramento do pós-parto, a ejaculação com prazer e a entrada completa da cabeça do pênis num dos orifícios inferiores de qualquer ser humano ou animal. Então, são 4 motivos, tá? Vamos ver um por um. Primeiro de todos, a menstruação. Então, a menstruação, uma vez que ela termine, a mulher precisa fazer ghusl para que ela possa voltar a rezar, e que ela possa voltar a fazer todas as coisas que são proibidas pelo estado de menstruação, como também o jejum, a relação sexual, ela poder pegar o Mushaf, o livro do Alcorão, em árabe, e ela poder entrar na mesquita, tá? Com relação à menstruação, depois a gente vai aqui fazer uma aula especial falando sobre as condições, porque existe assim, às vezes a menstruação vem, às vezes ela para e depois volta, e existe muita dúvida nas mulheres em relação a isso, mas aí a gente vai dedicar depois uma aula especial para isso. De maneira geral, o que a gente pode dizer sobre menstruação é o seguinte: existe um tempo máximo, estipulado pela escola Melik, para o que pode ser considerado menstruação, e esse tempo são 15 dias. Se a mulher fica mais de 15 dias menstruada, ou seja, sangrando durante mais de 15 dias no único mês, a partir de 15 dias isso não é mais considerado menstruação, mas é considerado uma doença ou um problema de saúde que ela tem, de modo que ela pode e deve, na verdade, de modo que ela deve fazer o ghusl e voltar a assumir as suas obrigações religiosas, mesmo que ainda esteja sangrando, tá? A partir do 16º dia, 15 dias é o período máximo estipulado pelos juristas para a menstruação, tá? Então, primeiro a menstruação. Acabada a menstruação, a mulher deve fazer ghusl. Segundo, o sangramento do pós-parto. O sangramento do pós-parto, o período máximo também estipulado pelos juristas é de 60 dias. Mais do que isso, a mulher deve fazer o ghusl e continuar, retomar suas obrigações religiosas, mesmo que ela ainda esteja sangrando, tá? E de maneira geral, ela deve, depois do parto, deve olhar até quando vai aquele sangramento, e se ele acabar antes de 60 dias, ela deve também, então, fazer o ghusl e retomar suas obrigações. O terceiro ato que torna o ghusl obrigatório é a ejaculação com prazer, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Independentemente até de relação sexual, caso tenha havido uma ejaculação com prazer, a pessoa deve, depois dela, para que ela possa rezar, deve fazer o ghusl. E o quarto elemento, a entrada completa da cabeça do pênis num dos orifícios inferiores de qualquer ser humano ou animal. Se houver, a entrada da cabeça do pênis, mesmo que não haja o prazer da relação sexual, a pessoa fica obrigada a fazer o ghusl. No caso de um homem, caso ele tenha penetrado um dos orifícios inferiores de uma mulher, ou mesmo de um homem ou de um animal, daí ele fica obrigado a fazer o ghusl, mesmo que não tenha havido prazer, e na mesma coisa no caso da mulher, caso ela tenha tido uma relação sexual com penetração, com ou sem prazer, ela fica obrigada a fazer o ghusl, tá? Então são 4 coisas: menstruação, sangramento do pós-parto, o prazer sexual, o orgasmo, com ou sem a penetração, e a entrada do pênis num dos orifícios, por parte do homem, ou no caso da mulher, caso ela seja penetrada, fica-se obrigada a fazer o ghusl. Linha 87. Os 2 primeiros tornam proibida a relação sexual até que a pessoa faça o ghusl. Ou seja, a mulher que está sangrando por menstruação ou sangramento do pós-parto, não pode ter relações sexuais. Seu marido não pode ter relações sexuais com ela durante aquele período.
né? É uma coisa completamente proibida, né? E os dois últimos tornam proibida a doçura da recitação do Alcorão. A pessoa que teve prazer sexual ou teve uma relação sexual mesmo sem prazer, né, com penetração, mas mesmo sem prazer, até que ela faça o ghusl, ela não pode recitar o Alcorão em voz alta. Ela não pode, por exemplo, sentar. Aqui não se trata somente de pegar na mão o mushaf, mas mesmo de fazer a recitação do Alcorão. Ela não pode, por exemplo, sentar e falar, vou sentar e vou recitar a Sura Yasin ou qualquer outra, né? Não, ela não pode, ela fica proibida disso até que ela faça o ghusl, tá? Quais são as exceções, né? Ela pode recitar curtos versículos, né? Ou para proteção, por exemplo, ela pode recitar uma das suras, das duas últimas suras do Alcorão, que são proteções contra jinn, né? Contra mal olhado, contra coisas desse tipo. Se for necessário, ela pode fazer esse tipo de recitação, ou recitar versículos isolados, né? Num contexto, por exemplo, de ensino, né? Ou num contexto de fazer orações, né? Súplicas, né? Ensinadas pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Porém, ela não pode fazer uma recitação do Alcorão, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tá? Oficial, quer dizer, ela não pode sentar para recitar o Alcorão até que ela faça o ghusl, tá? E todos os 4 motivos tornam proibida a entrada na mesquita, como diz o versículo, o verso 88, né? Ou seja, a pessoa que está em estado de impureza maior não pode entrar na mesquita, ela tem que fazer ghusl para poder entrar na mesquita, tá? E o que se considera mesquita aqui é a sala de orações da mesquita, tá, pessoal? Então, por exemplo, a pessoa que está em estado de impureza maior, ou a mulher menstruada, por exemplo, ela pode entrar, sei lá, no salão da mesquita, no salão social, eu digo, né, da mesquita, ou na sala da diretoria da mesquita. Ela não pode entrar o que? Na sala de orações da mesquita, lugar onde se reza, tá? Onde tem o tapete, coisa e tal, tá bom? Pois bem, o esquecimento no ghusl é semelhante ao esquecimento no wudu, com a diferença de que não é preciso tornar a lavar todas as partes que vieram depois da parte esquecida. Ou seja, a pessoa, né, no caso do ghusl, quando ela se lembra, né, depois que ela terminou o ghusl, ela se lembra que ela esqueceu, por exemplo, de lavar, não sei, de enfiar o dedo na orelha, né, de lavar alguma parte do corpo dela, né, esqueceu de enfiar o dedo dentro do umbigo, por exemplo, vamos pegar o caso do umbigo, ela se lembra, poxa, não enfiei o dedo no umbigo, ficou faltando um umbigo. Daí o que ela faz? Ela vai lá, simplesmente, vai lá, molha o dedo e enfia no umbigo e pronto, completou-se o ghusl dela, tá? Então, nesse sentido, é semelhante ao esquecimento no wudu. A diferença qual é? Que no wudu, caso você se lembre de alguma parte que você não lavou e você ainda esteja com os membros molhados, ou seja, esteja aí num prazo de 3 a 5 minutos depois que você terminou o teu wudu, você deve, a título recomendado, tá, pessoal? A título recomendado, você deve lavar aquela parte que você esqueceu, como, por exemplo, não sei, por exemplo, passar a mão na cabeça, né? E tudo que vem depois dela. Né? Então, se a parte que você esqueceu no wudu foi a cabeça, você passa a mão na cabeça, depois você faz orelhas e pé, que é o que vem depois dela, segundo a ordem normativa aí do wudu, né? A ordem sunna, né, do wudu. No ghusl não é assim, você faz só a parte que você esqueceu, e lembrando que mesmo no wudu, você fazer as partes que vêm depois, né, é apenas recomendado, porque a própria questão da ordem dos membros no wudu é uma coisa recomendada. Tá bom, gente? Então é isso aí. Falamos agora sobre atos que tornam o ghusl obrigatório. Inshallah, a partir da próxima aula, nós vamos tratar do tayammum, que é a purificação seca, né? E depois disso já entramos na parte de oração. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.